Bom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no episódio 2 do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Hoje o nosso convidado é o professor Rafael Dias, que vai ministrar a disciplina Planejamento Estratégico para a turma 2025. O professor Rafael Dias é professor associado da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. Ele atualmente é diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp. Ele atua como docente permanente em 2 programas de pós-graduação aqui da Unicamp, o Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Programa em Política Científica e Tecnológica. Ele também é membro adjunto do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Ciência e Tecnologia na York University, do Canadá. As titulações do professor Rafael incluem a livre docência, em 2019, pela Unicamp, um pós-doutorado no ano de 2016, junto à Science Policy Research Unit da University of Sussex, no Reino Unido, e o mestrado e o doutorado do professor Rafael foram no programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica aqui da Unicamp, e ele tem como graduação Economia, finalizada no ano de 2003, na Faculdades Campinas. Ele tem experiências nas áreas de estudos sociais, da ciência e da tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de políticas de ciência, tecnologia e inovação, inovação social e diplomacia científica. Bom, após apresentar brevemente algumas das muitas informações do seu currículo é muito rico e os temas que você pesquisa também são muito interessantes, gostaria que você se apresentasse aí para o público que está acompanhando o podcast. Bom, obrigado pelas palavras iniciais de apresentação. Como meu xará, professor Rafael, mencionou, tenho uma trajetória já bastante longa na universidade, né, na Unicamp por 15 anos, uma experiência de docência anterior também, por mais uns 5 anos, então quase 20 anos atuando no ensino superior, também desenvolvendo atividades de pesquisa em diferentes temas e convergem para esses que estão ali no centro do nosso curso, do nosso MBA, questões relacionadas a políticas públicas, questões relacionadas à gestão no setor público, questões relacionadas ao planejamento, claro que mais focado por conta da minha área de pesquisa em política de ciência, tecnologia e inovação, mas que por ser uma área transversal acaba tocando outros temas, por exemplo, educação, cultura, saúde, energia. Também tenho alguma experiência de gestão no setor público, tendo atuado aí já nos últimos 10 anos em cargos na administração central, primeiro como assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, por 2 anos, depois por 8 anos como assessor da Diretoria Executiva de Relações Internacionais, mais recentemente como diretor dessa área internacional na Unicamp. Então, minhas atividades de ensino e pesquisa também se conectam com esse histórico de experiência e gestão, tanto uma dimensão quanto a outra, acabam contribuindo para gerar esses aprendizados, para a gente pensar o papel dessas instituições públicas no desenvolvimento, na construção de um mundo melhor, na consolidação das nossas democracias. Então, acho que é um pouquinho do que eu gostaria de trazer para o curso e apresentar modestamente essa contribuição no contexto das nossas discussões. Bom, você ingressou na Unicamp como docente no ano de 2011. Desde então, como você mesmo acabou de destacar, você, além da docência, já passou por alguns cargos aqui na universidade e também já atuou em algumas comissões. São muitas atuações nesse sentido, eu destaquei algumas aqui. Você já citou a Diretoria Executiva de Relações Internacionais, hoje você é o diretor, anteriormente você era assessor, você também é membro do Conselho do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, membro do Conselho do Instituto Confúcio, representante na Câmara para análise e aprovação de convênios e contratos, representante titular da FCA na Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes, membro do Conselho Orientador da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, além dos cargos de coordenador associado de pesquisa, coordenador de núcleo na FCA, membro de núcleo docente estruturante. Então, gostaria de pedir para você destacar os aprendizados e também algumas dicas para quem atua em gestão ou em comissões no setor público. Bem, antes de
comentar mais especificamente sobre essa atuação, acho que é importante fazer uma consideração para colegas que não estejam tão familiarizados com a história da Unicamp, a história da nossa Faculdade de Ciências Aplicadas. É também uma faculdade nova, a FCA é a segunda faculdade mais nova da Unicamp, temos apenas a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, criada posteriormente, e a FCA foi criada em 2009, e eu ingressei enquanto docente dessa faculdade em 2011. Eu peguei ali um momento bem próximo do início de conformação da faculdade. Naquela época, nós já tínhamos um grande número de estudantes e éramos pouquíssimos professores. Eu fui um dos 25 primeiros ali, talvez, para lidar já com um número de estudantes bastante grande. 480 estudantes de graduação entrando todo ano. Então, já naquele momento, a gente estava falando de um número próximo a 1.500 estudantes de graduação no total, né, um pequeno contingente de professores que tinham também essa missão de estruturar uma universidade que se formalizava. Eu participei desse momento de construção da nossa congregação, colegiado máximo da unidade, né? Também no momento que se estruturavam as comissões internas de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, biblioteca. Tudo isso para 25 docentes atendendo 1.500 alunos? No começo assim com bastante atividade, né? Em parte, esse engajamento muito forte em atividades de representação e administração na universidade tem a ver com isso. A gente tinha que fazer. Mas, por outro lado, tem também uma questão de gosto pessoal. Eu gosto de me envolver com esse tipo de questões, acho que é importante, muito interessante, na verdade. A melhor forma da gente conhecer a universidade é se envolvendo com esse tipo de iniciativa, né, de representações, comissões, cargos, posições na administração. E isso tem, novamente, a ver com uma parte da pesquisa que eu faço. A ideia política de ciência e tecnologia. A universidade é uma instituição que produz conhecimento, produz tecnologias, patentes, inovações, né? Então, é algo também que se coaduna com esse interesse de pesquisa, a possibilidade de a gente conhecer por dentro nessa instituição, a partir também dessas atividades que realiza. Então, eu diria, é o casamento de uma necessidade com algo também que eu sempre gostei de fazer. Se você me permite, uma curiosidade também para quem não conhece a Unicamp e a FCA, você faz parte do Núcleo Geral Comum. Sim. A FCA ela é interdisciplinar, é um projeto interdisciplinar da Unicamp, né? E o Núcleo Geral Comum, ele congrega um conjunto de docentes que ministram disciplinas que atendem a todos os cursos da unidade. Se você puder explicar de maneira simples para quem está nos acompanhando o propósito desse Núcleo Geral Comum, né? E como é que ele se desdobra na formação dessa quantidade expressiva de alunos. Como eu comentei, embora a FCA seja um projeto razoavelmente recente da universidade, né? Ele começa ali na primeira década do século XXI a se estruturar e depois culmina na constituição da faculdade em 2009, ela retoma uma ideia que era parte do projeto original da Unicamp, a ideia de ter uma espécie de ciclo básico, um núcleo básico de disciplinas, no caso da nossa faculdade, é um núcleo básico de disciplinas da área de humanidades e ciências sociais aplicadas, que conversa com os 6 cursos de graduação que nós temos hoje. A ideia, então, é que essas disciplinas da área de humanidades e ciências sociais aplicadas contribuam para a formação dos estudantes da área de engenharia, da área de saúde e da área de administração, né, de administração pública. Isso a gente nota que realmente um diferencial importante da nossa faculdade. As avaliações que os estudantes realizam, por exemplo, no contexto do Exame Nacional de Cursos, a gente tem uma avaliação muito, muito sólida, muito positiva na área de formação geral, que é justamente algo que está bastante ligado aí às discussões que a gente promove a partir do Núcleo Geral Comum. Então, a gente nota que é um modelo bem-sucedido, que funciona de forma eficiente, que está no DNA, vamos dizer assim, da nossa faculdade, e que também fornece aos estudantes a possibilidade de ter uma formação ampliada, contextualizada e efetivamente interdisciplinar, mesmo pensando em cursos que estão talvez um pouco mais distantes, né, do conteúdo de humanidades sociais, como, por exemplo, os cursos de engenharia, a área de saúde, mas eles têm ali um conteúdo importante também nesse sentido, que confere a eles a possibilidade de uma formação realmente diferenciada, eu diria. Bom, dentro desse contexto acadêmico, surgiram então as oportunidades e necessidades de atuar nos cargos e nas comissões. Exatamente. Nas comissões, tive a oportunidade de representar a unidade em algumas comissões centrais, né? Em particular aquela que eu destacaria, que você mencionou também, a Câmara de Desenvolvimento de Docentes, que é aquela Câmara que vai trazer a questão da avaliação de desempenho, vai se posicionar quanto a formas de ingresso, concursos, progressão de docentes, assuntos relacionados mais diretamente à carreira, né, acabam passando por essa Câmara. Então, é um espaço que
que a gente tem uma visão geral também da universidade, das diferentes áreas, né, interage com representantes de outras faculdades e institutos também nessa Câmara. Foi, por um lado, o trabalho aí que eu desenvolvi por longos anos, mas também um momento aí de grande aprendizado. É o tipo de experiência que dá para a gente uma visão muito ampla, boa parte do que acontece na universidade, mas também com um nível de profundidade e de detalhes, nesse caso, relacionado à questão de carreira, que é muito interessante. Aí pude também contribuir com alguns grupos de trabalho, participei de vários, presidi alguns também, para pensar em questões relacionadas à carreira docente na Unicamp. Outras interfaces interessantes que a gente pode explorar, por volta ali do 2013, 2014, tive um projeto aprovado pelo CNPq para estruturar ações de incubação em Limeira, cooperativas populares, representações de lideranças comunitárias, associações de bairro, ONGs. Então, essa incubadora tecnológica de cooperativas populares, ela era em Limeira? A gente tem hoje um programa, na verdade, um programa de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares na Unicamp, que reúne um número significativo de estudantes de Limeira. Isso tem a ver com esse esforço de pensar a inovação em espaços que não são aqueles que a gente pensa inicialmente. Quando a gente pensa em inovação, tecnologia, a gente olha muito para empresas, para institutos de pesquisa, para universidades, mas tem um grande potencial inovador na sociedade, né? Isso fica às vezes escondido. E aí, por meio desse projeto, a gente trouxe essa discussão para o Limeira. Era um projeto de pesquisa, mas também com uma forte característica de extensão universitária. Comecei a trabalhar nessa dimensão e, por conta disso, veio o convite ali por volta de 2016 para compor também na condição de assessor quadro da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Na época tinha esse nome, hoje é a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura. Ali fiquei por 2 anos. Quando houve uma mudança de gestão, fui convidado a vir para o que na época era a Vice-Reitoria de Relações Internacionais. Depois houve uma mudança de nome, se tornou Diretoria de Relações Internacionais, que é onde eu estou até hoje, né, em termos da gestão. Por 8 anos, de novo, fui assessor aqui na diretoria e agora continuo aí há alguns meses já como diretor executivo. Então são 8 anos ao todo trabalhando na área de relações internacionais aqui da Unicamp? Sim, um pouquinho mais já, né? Um pouquinho mais. Quase 9 anos. Né? Então foram 8 anos que envolveram algumas mudanças nas relações internacionais e que também enfrentaram algumas situações críticas, né? Gostaria de perguntar para você, atualmente a gente vive essa mudança internacional no que se refere principalmente ao comportamento norte-americano em relação a alguns países do mundo de maneira mais agressiva, outros menos agressivo, e também tivemos recentemente a questão da pandemia. Como que uma situação de cunho global, como a pandemia, ou como uma mudança de comportamento de um país como os Estados Unidos, principalmente em termos de pesquisa, porque está havendo uma série de condicionamentos no que se refere às verbas, financiamento e assim por diante. Como que isso interfere em uma diretoria executiva da dimensão que é a DERE aqui da Unicamp? Interfere de uma forma muito significativa. Um tipo de atividade que realmente é muito dinâmico, a gente precisa ficar atento a essas mudanças, né? Por mais que a gente planeja, e a gente planeja bastante, sim, mas tem elementos que fogem da nossa esfera de governabilidade, alguns deles são imprevisíveis, inclusive, né? Por exemplo, a questão da pandemia, a gente sabe que pandemias ocorrem e vão seguir ocorrendo, mas a gente nunca sabe quando. E qual vai ser o perfil dessa pandemia, né? Não tem muita clareza dessas coisas até que elas comecem a acontecer. Então, a gente lida com contingências importantes que impactam o nosso trabalho em algumas situações e tem que ter também condições para conseguir se readequar a essas questões que se colocam, que, como eu mencionei, fogem da nossa esfera de governabilidade. Mudança no cenário geopolítico que nós estamos observando, questões que têm a ver com reorganização do eixo econômico do globo, cada vez mais pendendo para o Oriente. Tudo isso também impacta aquilo que a gente tem como visão para desenvolver essa área de relações internacionais na universidade. E, por outro lado, uma enorme responsabilidade. Estamos falando uma das melhores universidades da América Latina, situada aí nos estratos superiores, nas avaliações de rankings globais. Não é apenas uma questão de reagir a essas mudanças. Decisões que a gente toma tem repercussão também, porque o Unicamp é uma liderança, protagonista em diferentes áreas, inclusive nessa da internacionalização. Tem também uma responsabilidade de apontar caminhos que é bastante significativo. No contexto da pandemia, nós tivemos bastante sucesso na forma como reorientamos algumas atividades. Tem também, evidentemente, uma equipe extremamente qualificada que possibilita isso, e o suporte institucional. Você imagina o que é ter que lidar com próximo de 100 estudantes que estavam realizando seu intercâmbio no exterior, que tiveram que ser repatriados às pressas. Isso os brasileiros
brasileiros que estavam no exterior, né? Exatamente. Fora os estrangeiros que estavam aqui, né? Exatamente, com os quais também tivemos que lidar, acolher. A mesma coisa com pesquisadores, servidores técnico-administrativos, professores, num contexto como esse, ou outro, né? Às vezes a pessoa está realizando uma atividade no exterior e acontece um terremoto, fechamento de fronteiras por algum motivo. Como que a gente lida com isso? É um tipo de atividade que realmente não é rotineiro, né? A gente tem que estar preparado para atender esse tipo de emergência, esse tipo de urgência quando ela acontece. Ela não é rotineira e ela funciona em todos os fusos horários do mundo, né? Esse é um outro ponto. Nós temos aqui uma situação em que às vezes temos que lidar com reuniões à noite, ou muito, muito cedo, ou em alguns dias que são feriados no Brasil, mas não são feriados no exterior. Então, é sempre demanda surgindo, problemas aparecendo que a gente tem que tentar ajudar, estamos aqui para isso. Mas, felizmente, a maior parte do nosso tempo é voltado a pensar em construção de projetos de abrangência institucional. A gente tem um esforço de planejamento, de novo, que é bastante significativo, um esforço de avaliação também, que é bastante significativo. Acho que é interessante citar isso. Durante minha atuação como assessor, em 2 oportunidades, 2 ciclos, eu pude conduzir o projeto de avaliação institucional da Seleção Internacional da Unicamp, em 2 momentos, 2 quadriênios diferentes, nos quais a gente teve a oportunidade de, junto com um grupo, olhar para o que fizemos, ver o que poderia ser diferente e submeter esse relatório de atividades para a avaliação de especialistas internacionais, que também trazem suas contribuições, sugestões, recomendações. Nos 2 momentos a gente teve avaliações muito positivas, que nós estamos no caminho certo, no que estamos fazendo cotidianamente aqui, mas também nesse grande esforço de planejar num horizonte mais ampliado de atuação. Você está narrando as dificuldades e os desafios que se impõem para algumas demandas que recaem sobre as universidades públicas nos últimos anos. Então, a gente observa uma orientação para a universidade pública entrar em contato cada vez mais com a comunidade local e, ao mesmo tempo, temos a pressão de tornar a universidade pública cada vez mais internacional. Então, todas essas demandas que você trouxe, a questão dos horários, as dificuldades, do que não é previsto e da necessidade até de antever determinadas situações, conversam muito com essa questão da internacionalização. Para quem não acompanha a rotina de uma universidade pública, a internacionalização, infelizmente, não está retida apenas na quantidade de papers que são publicados em journals ou em eventos internacionais. Ela vai realmente dizer o quanto que essa universidade, essa instituição consegue se fazer presente em diferentes lugares do mundo. Queria complementar agora falando de como você consegue conciliar essa responsabilidade com as atividades de pesquisa. Você tem 2 linhas de pesquisas principais: mudanças tecnológicas e condição humana, e estratégias de ciência e tecnologia e atores sociais, que acabam conversando e muito com o que você desempenha em termos de gestão hoje na universidade, mas que também são temas que acabam trazendo reflexões que provocam certos questionamentos neste mesmo sentido. Bom, eu sou, antes de mais nada, uma pessoa curiosa, e eu vejo isso como um traço positivo para professor, um pesquisador. Eu acho que se a gente perde a curiosidade, a gente deixa de buscar se aprofundar, de buscar ter contato com outros objetos de pesquisa, outros referenciais, outros autores. Então, eu acho que eu sou uma pessoa movida pela curiosidade, e isso acaba refletindo uma amplitude de temas de pesquisa pelos quais eu já passei ao longo dos anos, que é bastante significativa. Essas 2 linhas de pesquisa, elas tentam organizar toda essa constelação de interesses. De um lado, então, na primeira, mudanças tecnológicas e dinâmicas sociais, isso tem a ver com entender modernidade por políticas públicas, né? Tentar entender como esses grandes temas impactam a sociedade, ou seja, como as transformações na tecnologia produzem novos tipos de arranjo, novas interações, efeitos sobre a vida das pessoas, sobre a forma da gente organizar a nossa vida, da gente organizar o nosso mundo. E um desses efeitos particulares tem a ver com a política pública. Aí tem mais a ver com a segunda linha de pesquisa, estratégias e atores sociais em política de ciência, tecnologia e inovação. Como eu disse, é a minha área de origem, de formação de pesquisa, mas que é uma política que é transversal. A política de ciência, tecnologia e inovação é uma política que é transversal. Então, ela tem a ver com diferentes temas, com os quais também acabei já
trabalhando. Por conta disso que tem produções que, à primeira vista, podem parecer desconexas, né? Podem parecer com uma amplitude muito grande, mas elas estão todas amarradas a partir desse interesse que eu posso resumir da seguinte forma. Eu faço na minha pesquisa tentar entender como a tecnologia e a sociedade, a tecnologia e a política, vão mudando uma a outra. Esse é o meu grande interesse de pesquisa. E para entender isso, já olhei para diferentes partes da realidade. A questão relacionada, por exemplo, a saneamento, políticas públicas de construção de cisternas do semiárido, política de energia, agora mais relacionada com um projeto mais recente, na área de biogás. Para entender como que o conhecimento e a tecnologia vão avançando, possibilitando a construção de outros arranjos possíveis, quais os limites, quais as possibilidades que a gente tem aí. Falando nessa questão do biogás, é um projeto seu recente, vários pesquisadores, pelo que eu vi, reunidos num projeto Centro Paulista de Estudos em Biogás e Bioprodutos. Esse é um grande projeto coordenado por uma colega, a professora Bruna Moraes, do NIP, da Unicamp, né, coordenadora principal do projeto. E no âmbito dele, eu coordeno um eixo, que é o eixo justamente sobre políticas públicas e inovações regulatórias. Então, novamente, aplicando esse olhar da política pública, da análise de política, da avaliação de política e da inovação regulatória, para pensar o recorte do biogás e dos bioprodutos. Acho que é uma boa ilustração de como essa base em política pública, esses referenciais que a gente tem trabalhado e até desenvolvido, né, a partir das pesquisas, pode servir para a gente tratar de diferentes temas. Podemos pensar em outros exemplos, que acho que aparecem nos interesses de pesquisa, os estudos sobre a China também são algo mais recente, para entender também melhor as possibilidades e limites da nossa política de ciência e tecnologia no Brasil. É importante olhar para exemplos internacionais. A China é, para todos os efeitos, um país que tem apontado caminhos interessantes na área do desenvolvimento científico e tecnológico, merece ser melhor compreendido. BRICS em geral, na verdade, né, no contexto de como esses países podem colaborar uns com os outros para produzir respostas mais adequadas a seus desafios particulares a partir da colaboração em ciência, tecnologia e inovação. A Unicamp criou um núcleo de estudos sobre a China, não criou? Foi aprovado recentemente um núcleo de estudos sobre a China, como parte da estrutura do sistema COSEN, Centros e Núcleos da Unicamp, ou seja, há um reconhecimento institucional também por esse tema, que se coloca como parte integral da estrutura de pesquisa da universidade, a partir desse sistema de centros e núcleos. Você está nesse núcleo? Sim, contribuo com ele, é um esforço bastante amplo também, que envolve diferentes docentes, coordenado pelo professor Célio Irapuca, do Instituto de Economia, mas que perpassa áreas como energia, engenharia, saúde, esporte, políticas públicas, economia, relações internacionais. É um tema interdisciplinar, pode ser explorado a partir desses diferentes aportes. Né? E você leva esse tema para a graduação aqui na FCA a partir de uma disciplina que você ofertou, se eu não me engano, semestre passado ou retrasado, se eu não me engano, que você traz toda essa experiência de investigação com a China e também de relação a partir da Unicamp. É uma disciplina que está no segundo oferecimento agora. Ela foi oferecida no segundo semestre de 2024 e novamente agora, no segundo semestre de 2025. A nossa ideia é, nesse segundo oferecimento, calibrar algumas coisas. O primeiro oferecimento já foi bastante exitoso. Isso é importante, né, Rafael? O pessoal tem aquela ideia que professor só prepara a aula uma vez na vida, né? E não é assim, né? Você pode ofertar a disciplina inúmeras vezes. N vezes você vai mexer na disciplina, rever aula, material, ainda mais num tema como a China, que cada vez mais explora novas relações com o Brasil, né? Perfeito. E a gente aprende também preparando aula. Por mais que seja um especialista no tema, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu acho que esse é o espírito maravilhoso do nosso ofício de professor. Sim. A gente faz pesquisa, a gente faz extensão, mas fundamentalmente nós somos professores. E fazendo pesquisa e extensão tem seu impacto no mundo real, mas também contribui para a gente aprender e se tornar professores melhores, né? E um pouco é o espírito disso que eu busco trazer para as minhas disciplinas na graduação e na pós-graduação, mas focando aí na sua pergunta dos estudos sobre a China, tem a ver com essa interação forte com a pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né? E também da tentativa de nuclear um grupo de professores e estudantes da FCA que tem interesse nesse tema para puxar essa pauta das pesquisas sobre a China e Limeira. É uma região que se beneficia muito disso. Nós temos um fluxo muito grande de ingresso de capital chinês também na região de Limeira, aquisição de usinas, empresas na região, também importantes empresas do setor automobilístico na região, né? Então tudo isso desperta a curiosidade dos estudantes, que querem entender melhor o que é esse fenômeno da China, que é tão sensível na nossa realidade, mas também estão percebendo que é muito provável que parte deles vá trabalhar numa dessas empresas chinesas. É importante
importante conhecer esse país, conhecer essa cultura, conhecer traços da sociedade, da economia, são aspectos que a gente traz para essa disciplina que tem pretensão de ser não mais do que isso, uma introdução aos estudos da China, para despertar essa curiosidade e iniciar também os estudantes, esses elementos, para ter um olhar mais qualificado sobre esse país, sobre essa dinâmica do desenvolvimento chinês, que é muito conhecido também para nós brasileiros. Eu acho muito importante tanto essa questão do núcleo de estudos sobre a China, quanto a própria disciplina que você ministra e as relações que a Unicamp mantém com a China, que escapam dessa visão euro-americana, que é muito colonialista. Então, quando a gente consegue trazer para os alunos e para nós mesmos a possibilidade de entender, compreender, visitar outras realidades que foram construídas dentro de um paradigma ou uma abordagem diferente, isso provoca a criação e construção de novos mapas mentais, vamos assim dizer, na maneira de entender a realidade. Nesse seu percurso como docente, pesquisador e também diretor executivo lidando com as questões da China, o que você observa na China que o Brasil poderia aprender dela e ser melhor naquilo que ele não é tão bom? Para trazer mais perto aqui para a matéria do nosso curso, o que a China faz em termos de exercício de planejamento é uma coisa impressionante. A capacidade de planejar, de olhar décadas no futuro e, que é mais surpreendentemente ainda, executar aquilo com eficiência é algo que seguramente merece um olhar atento. E é uma capacidade diferenciada mesmo, né? É uma capacidade diferenciada. Claro, tem outro arranjo de governança, sim. Estilo de fazer política, né? Outra forma de governo, mas mostra ali algumas lições interessantes que a gente precisa, claro, também olhar com cautela, porque, dada essa diferença contextual, também não é tudo que ele consegue reaplicar, não é tudo que a gente deve reaplicar num contexto como o do Brasil. Mas o que me fascina mais no caso chinês é como é uma sociedade que evolui por milênios, né, e produz uma coesão social que é o que, no limite, possibilita muito disso que a China faz. Aí eu vejo uma grande distância em relação ao Brasil. A China tem uma forma de organizar a sua sociedade, a sua economia, que é muito centrada nas bases, né, nas comunidades. E isso não tem a ver com o fato de ser um país que passou por uma revolução comunista, uma história muito mais antiga, né, que vem da base social do país, essa cultura que brota do solo, por assim dizer, fazer referência ao pensamento chinês. O coletivo ali, ele é muito presente na individualidade, né? Exatamente. É outra forma de perceber a si mesmo, o seu papel na sociedade, outra forma de perceber ao outro, né? E esse entorno das comunidades. Isso eu acho que é algo realmente que produz um arranjo social muito coeso e permite que o país construa essas bases para o seu desenvolvimento. Ou seja, a grande lição para mim é que isso não é algo trivial. Muitos pesquisadores no meu campo tendem a ver a coesão social como um produto do desenvolvimento. E a China mostra que ela é pré-condição do desenvolvimento. E essa inversão, eu acho que é algo que a gente precisa entender melhor. Eu quero aproveitar essa sua colocação final, porque dando uma olhada assim nos seus papers, as duas linhas de pesquisa, tanto mudanças tecnológicas e condição humana, quanto estratégia de ciência e tecnologia e atores sociais, os seus papers eles têm um perfil de abordar essas relações quase que de maneira ontoepistemológica ou filosófica. Então existem diferentes modelos de pesquisa, algumas pretendem alcançar respostas com indicadores, outras com proposições, com modelos, outras de uma maneira mais interpretativa. Eu gostaria de pedir para você conversar sobre essa abordagem nesses estudos que geralmente acabam indo por uma linha mais pragmática, mais verdades amplas, generalizáveis. Eu acho que na minha trajetória, também na minha formação, eu sempre fiquei muito interessado em entender as ausências, ou seja, por que algumas ideias simplesmente não estão presentes nas reflexões, e também particularmente intrigado com pontos de contato de diferentes disciplinas, né? Então, mais do que aqueles temas centrais da economia, o que me interessava mais durante o curso de graduação, por exemplo, era a interface entre economia e história, economia e política, economia e filosofia, né? Eu acho que é uma coisa que é minha, tem a ver com meus interesses mais pessoais, mas isso foi me direcionando também nas escolhas que eu fui fazendo na pesquisa. Ao estudar política pública, política de ciência, tecnologia e inovação, precisei buscar elementos na sociologia, mais elementos na filosofia, na antropologia, para entender como que algumas questões de ciência e tecnologia influenciavam
ou não a política. Ou seja, para a gente entender novamente as ausências, a gente não pode ficar só no que é mais básico, o que é mais central das disciplinas, né? Senão a gente não consegue pensar para além das fronteiras que já estão definidas. Aí depois tomei contato com pesquisas de colegas da Argentina, por exemplo, com quem eu depois fiz um rápido período de estágio durante o mestrado na Universidade Nacional de Quilmes, que trabalham com um referencial sociotécnico integrador, que é justamente essa tentativa de pegar elementos heterogêneos, misturar tudo e tentar entender o sentido que isso faz. A gente está falando de como que normas, leis, culturas, artefatos, infraestruturas, pessoas, organizações, como que tudo isso junto produz essas dinâmicas, produz essa realidade. Inclusive, como que produz essas ausências que chamam a tua atenção, né? Perfeito. Então, por que alguns temas que deveriam estar contidos na política pública sequer são considerados, né, como relevantes? Para entender isso, claro, você tem que ter uma leitura política, entender que tem processos por meio dos quais alguns atores mais poderosos bloqueiam a agenda, bloqueiam o processo decisório, mas também tem questões culturais, sociológicas, que vão fazendo com que certas ideias vão se naturalizando, hierarquias vão se naturalizando, ausências vão se naturalizando. Isso explica o fato de que, nas minhas pesquisas, nas coisas que eu escrevo, isso algumas pessoas já me trouxeram como curiosidade, né, perguntando, mas qual escola você se filia? Quais são os autores do coração? Né? E, claro, alguns eu tenho mais proximidade, mas eu não me vejo assim como alguém que abraça. Seguidor, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a realidade, deixar a realidade mostrar algumas coisas para nós, né? E aí a gente vai compondo essa paleta mais fluida, buscando referências, buscando ideias em diferentes campos. É isso, eu acho que tem essa fluidez nas pesquisas que eu faço, que, por um lado, acho que trazem aí coisas muito interessantes, possibilidades muito interessantes para ler a realidade a partir de um olhar um pouco diferente, sem perder também as referências disciplinares, claro, mas, por outro lado, também faz com que seja mais difícil se encaixar em um lugar ou outro, né? Esse é outro paradoxo. Temos demandas por interdisciplinaridade, mas as agências de fomento, os periódicos científicos, os eventos científicos, estão todos ali enrijecidos pelas questões disciplinares. Perfeito. E aí, quando você tenta levar algo diferente, às vezes você recebe uma devolutiva que não entendeu muito daquilo que você estava tentando discutir. Exatamente. Mas é uma atividade de desbravar essa arena. De tudo isso que a gente conversou, tenho certeza que boa parte dessas reflexões e experiências vão entrar em sala de aula com você na disciplina Planejamento Estratégico do MBA em Gestão e Políticas Públicas. Quero te perguntar o que você pretende levar, o que os alunos podem ter de expectativa sobre essa disciplina, e também gostaria que você comentasse qual a importância que você vê de ter uma disciplina de planejamento estratégico dentro de um curso voltado para especializar pessoas em gestão e políticas públicas. Não pode esperar uma disciplina que vai buscar equilibrar elementos históricos, né, sobre planejamento, elementos conceituais sobre planejamento, mas também uma boa dose de conteúdo mão na massa, né? Vai ser um módulo bastante dinâmico, nós vamos prever uma série de atividades para serem desenvolvidas em sala. A ideia é equilibrar essas diferentes formas de abordar o tema do planejamento, entendendo que é uma coisa que, em grande medida, a gente não consegue ensinar, mas as pessoas conseguem aprender. A gente tem, então, essa experiência de leitura de muitos autores que trabalham com diagnóstico de situações, planejamento estratégico situacional. Esses temas foram abordados já também em alguns trabalhos de pesquisa que a gente desenvolveu, mas em cursos de extensão, cursos de especialização que ministramos antes, junto a algumas prefeituras, junto a organizações da sociedade civil, né? Tem um aprendizado acumulado nesse sentido, que vai se traduzir também nessas metodologias que vão ter como protagonistas os próprios estudantes. Acho que essa vai ser a tônica do módulo e espero que seja algo que as pessoas vejam para além de útil, mas que seja também um momento assim de interação entre a turma, uma dinâmica mais mão na massa, por assim dizer. Além do planejamento estratégico, quais temas os alunos podem considerar o seu nome como possível orientador para o desenvolvimento do TCC, que vai ser desenvolvido a partir do segundo semestre do ano que vem? Dada essa amplitude também da minha agenda de pesquisa, acho que há possibilidade de acomodar temas bastante diversos. Evidentemente, questões relacionadas ao planejamento, pela disciplina que eu prometo orientar, mas também questões de comparação internacional de
políticas, arranjos internacionais, estudar uma boa prática desenvolvida no outro país, esse é um tema que me interessa. Análise de políticas públicas, então entender como algumas políticas públicas são desenhadas e negociadas até sua implementação. Inovações no setor público, inovações sociais relacionadas à gestão pública também são temas que estão dentro do escopo que eu tenho experiência. Enfim, algumas ideias mais gerais, só colocando aqui como possibilidades, para que a gente pode explorar dentro desses grandes temas, desenhos mais específicos, entender então como que as políticas, como que as organizações, como que as estratégias definidas por atores governamentais ou não são estruturadas e impactam o seu entorno social. Essas são ideias que eu posso trazer como possibilidades de orientação. Bastante amplo, mas tem a ver com esses diferentes interesses também que eu tenho desenvolvido ao longo da minha pesquisa. Ótimo. Quanto mais temas, melhor. Professor Rafael, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Se você tiver algumas últimas palavras para apresentar, fique à vontade. Só agradecer, então, por essa possibilidade, né? Uma conversa muito agradável. Agradeço aí por essa oportunidade, professor Rafael. Dizer que eu estou aberto também para conversas e diálogos com os estudantes da nossa turma do MBA e muito ansioso para atuar no contexto dessa disciplina de planejamento. Acho que a gente tem aqui, como eu disse na sessão de abertura do curso, né, a materialização de um sonho nosso, ter esse curso em funcionamento. Queria agradecer e te cumprimentar, Rafael, pela brilhante condução que você está fazendo aí desse esforço. Dizer que eu estou certo que nós vamos ter discussões muito interessantes, muito ricas ao longo de todos esses meses que seguirão. Serão discussões ricas, eu agradeço. Os elogios e os agradecimentos também são recíprocos. Principalmente você, desde o início, está apoiando desde a criação do curso e quando a turma se tornou uma realidade, se dispôs a ministrar a aula inaugural, estar com os alunos, foi uma experiência muito boa. Bom, eu quero agradecer também você que acompanhou esse bate-papo que nós tivemos com o professor Rafael. Lembrando que este é o segundo episódio do podcast MBA Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Antes de encerrar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo. Em breve a gente retorna com o próximo episódio, no qual nós vamos conversar sobre a disciplina Painel de Experiências. Um abraço e até mais.